Olá, pessoal! Então, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje vamos continuar os conteúdos que falamos na aula passada. Começamos a falar um pouco sobre liberalismo e democracia, falamos sobre os conceitos básicos e falamos sobre a questão de igualdade e liberdade. Então, as questões relacionadas à igualdade de direitos, liberdade de expressão e assim por diante. Então, deveres e direitos universais. Hoje nós vamos falar um pouco das influências desse liberalismo em duas vertentes filosóficas diferentes. Foi a vertente francesa e a inglesa. Então já sabem qual é o ritual de estudos, né? Pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais dos conteúdos da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, voltamos novamente àquela questão do liberalismo e democracia. Então, o liberalismo democrático, aquela busca de um sistema social em que ele garantisse tanto liberdade como igualdade de direitos a todos os indivíduos pertencentes à sociedade. Então, esse era o ponto principal, e vocês lembram também que isso surgiu logo após as mudanças sociais ocorridas depois das revoluções industrial, depois das revoluções modernas, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Científica. Então, todas aquelas mudanças que ocorreram naquele período, aquela transição ao pensamento racional, aquela transição ao modo social capitalista. Então, toda essa mudança, ela exigiu uma mudança na percepção em questões sociais para aqueles indivíduos. Então, tinha-se uma percepção de que todos os indivíduos deveriam ter direitos e deveres, então aqueles deveres e direitos universais, que seriam abrangidos a todos os indivíduos pertencentes àquela sociedade. Então, vocês já viram sobre isso. E a partir desse liberalismo democrático, a partir dessa ideia desses ideais de liberdade e igualdade, surgiu duas vertentes bem fortes em relação a esse liberalismo. A primeira foi o liberalismo francês, né? E a segunda, o liberalismo inglês. No liberalismo francês, vocês vão ver que ele sofreu fortes influências, graças, inclusive, à Revolução Francesa, né? Então, vocês já sabem sobre os termos que foi a luta principal na França, né? Durante a Revolução, que era a liberdade, igualdade e fraternidade. E na Inglaterra, a luta também ela trouxe modificações em relação aos filósofos do período anterior. Nós vamos ver a seguir. Então, no liberalismo inglês, vocês vão encontrar o seguinte: surgiu o que seria chamado de princípio da utilidade ou teoria utilitarista. Essa teoria ela tinha como princípio básico o princípio da utilidade. Então, acreditava-se que algo seria útil a partir do momento que as ações dessa forma, dessa interação, ela trouxesse pontos positivos, elas trouxessem resultados positivos para a grande parte ou a maioria dos indivíduos pertencentes àquele grupo social. Esse princípio da utilidade foram criados por filósofos, né? Filósofos que eram denominados como utilitaristas, que eles acabaram contrapondo os filósofos contratualistas. Vocês lembram que os filósofos contratualistas eles acreditavam naquela questão do direito natural. Então, por exemplo, você nascesse filho de um rei, se fosse um príncipe, você tinha o direito natural ao trono. Então, os utilitaristas eles começaram a contrapor essa percepção dos contratualistas, dessa questão do direito natural, principalmente. E, como principais representantes desse período do liberalismo inglês, vocês vão encontrar dois pensadores, o Jeremy Bentham, que foi um dos que sofreu grandes influências em relação, principalmente ele trabalhou essas questões da teoria do utilitarismo, e John Stuart Mill, que obviamente ele utilizou também os conceitos utilitaristas, mas ele também sofreu a influência de alguns outros filósofos e ele começou a descrever, além da questão do utilitarismo, as questões mais relacionadas ao liberalismo democrático, então as questões de ponto de igualdade, não somente da questão do utilitarismo. Passando para o liberalismo francês, vocês vão observar o seguinte: a Revolução Francesa
ela foi feita justamente com a luta pelos ideais democráticos. Então, a luta pelos ideais democráticos da época, a luta pela igualdade, pela fraternidade e liberdade, como vocês sabem, que foi a bandeira usada pela luta durante o período da Revolução Francesa. Mas aí o que houve? Vocês já sabem, né, que essa luta ela acabou derrubando os monarcas, né, os nobres da época, e eles foram condenados, né, vocês como sabem, foram condenados à guilhotina. Isso ocorreu principalmente por causa de uma crise econômica, uma grande crise econômica que ocorreu na França. Tinha muita gente passando fome e essas pessoas elas estavam num ponto de revolta. Então esse ponto de revolta ele foi o estopim de toda a situação, tudo que já estava ocorrendo naquele período. Então as pessoas já estavam descontentes com as situações, com a estrutura social do período e com fatos que foram ocorrendo, se somando ao que estava acontecendo, serviram como estopim para a Revolução Francesa. E aí veio Robespierre, como vocês sabem, né, que foi um dos pensadores da Revolução Francesa, e ele trouxe uma percepção ultrademocrática de sociedade. Só o que aconteceu? Essa percepção ultrademocrática de Robespierre não funcionou, não deu muito certo, e como resultado foi um fracasso, foi um fiasco, acabou causando um caos, né? Acabou ocasionando um caos na sociedade da época, e Robespierre, no fim das contas, como vocês sabem, também foi condenado à guilhotina. E o que aconteceu logo em seguida, após Robespierre ter trazido esses ideais ultrademocráticos, né? Então essa luta pela igualdade, liberdade, fraternidade, esse ponto de igualdade entre todas as pessoas da sociedade, Robespierre foi executado e quem assumiu o poder? Napoleão. Napoleão ele virou um monarca, como vocês sabem, né? Imperador. E como tal, obviamente, né, ele acabou distanciando a sociedade francesa da época dos ideais democráticos que estavam sendo pensados no período da Revolução. Então ele acabou distanciando, em vez de aproximarem, quando eles derrubaram a monarquia francesa naquele período, e depois de Robespierre ter sido executado, em vez de eles tentarem aproximar aqueles ideais democráticos que eles estavam pensando, eles se distanciaram mais ainda ao colocar Napoleão como monarca responsável pelo poder da nação. E como principal representante do pensamento liberal na França, nós temos Alex Tocqueville. Alex Tocqueville ele foi um homem à frente da época dele. Ele estudou não somente os fatos acontecidos na França, ele estudou fatos observados na Inglaterra e nos Estados Unidos também. O que foi que ele observou como o pensamento, o resultado disso tudo que estava acontecendo, inclusive desse ponto de vista em relação ao liberalismo inglês e francês. Ele percebeu, né, novamente aquele ponto de liberdade e igualdade, né, nós temos o contraponto novamente de liberdade e igualdade, que a conciliação entre liberdade e igualdade, elas têm uma linha extremamente tênue, então é algo muito difícil, muito complicado de ser alcançado. Por quê? Porque o sistema político que vai permitir essa conciliação de igualdade e liberdade seria a democracia. Porém, a democracia ela delega muitos poderes ao Estado. E o Estado ele tem representantes. E a partir do momento que ele tem representantes e tem tanto poder, né, ele vai acabar atendendo à tirania, como vocês já viram naquele vídeo falando de Sócrates e por que ele é contra a democracia. Porque como grande parte dos poderes está delegado ao Estado, e o Estado, apesar de ser votado pelas pessoas, como vocês sabem, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário para escolher esses representantes, acaba que a democracia ela pode se entender a tirania. Então, a tirania, a ditadura, como vocês já sabem. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Deixo vocês com a seguinte frase de Epicuro: se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia. Bons estudos, beijos e até mais. Tchau!